É isso aí, então, continuando a série de vídeos aqui que eu estou fazendo sobre o mercado financeiro, nessa madrugada ali, eu acabei abrindo uma operação. Vou mostrar para vocês aqui, ó, em H1, onde eu estava vendo uma oportunidade aqui no USAIND, que também é um índice ali dos Estados Unidos. E aqui nessa barra verde, eu resolvi fazer a compra. Na minha primeira ideia era fazer a compra, deixar um. Eu não estou utilizando o stop, eu estou utilizando a maneira de deixar sem stop, mas tem que ter, para isso tem que ter um valor financeiro bem considerável. E eu não tenho esse valor financeiro bem considerável. Eu vou explicar aqui para vocês o que aconteceu, para que vocês entendam o histórico aqui, ó. Eu acabei levando um stop de 39,71. Por quê? Esse ativo eu entrei ele com 0,5, que era o mesmo que eu estava entrando com o USA 500. Porém, esse ativo aqui, ele custa muito mais caro para poder, digamos assim, entrar com o 0,5, com esse lote. O lote que eu deveria ter entrado nele seria o mínimo, que é de 0,05. Como eu já estava na operação, eu resolvi passar o risco. Estiquei o stop aqui no saldo que eu tinha em conta para me proteger. Porém, como no primeiro vídeo eu coloquei lá que eu tinha um saldo para operar, era os 20% dos 500, porém eu havia feito a operação no mês anterior e tinha ganhado um pouco mais, então eu fiz os 20% do total na mão. Então eu vou sempre fazendo esse ciclo. Cada mês que eu vou ganhando alguma coisa, soma com o total, e desse total é 20% que fica de margem para a gente operar. E a margem que foi consumida ali foram de 105,45. Então eu fiquei com pouquíssimo espaço de stop para poder trabalhar. Ou seja, acabei levando stop. Percebe que se eu tivesse margem e se eu não tivesse colocado o stop, posicionado o stop, eu conseguiria não ter levado esse primeiro stop e trabalhado na operação. Porém, a realidade é outra. A realidade é que eu não tenho margem suficiente e eu tive que proteger essa operação, arriscando esse valor com a chance de poder ter um movimento de alta. Chegou um momento que o movimento foi bem rápido aqui, ó. Até acho que se eu baixar nos 5 minutos dá para ver melhor. Ele não dá para ver muito que está um pouco longe, mas ele acabou caindo mais o preço e me prejudicando. Eu fui na corretora, abri o site aqui da corretora, peguei um valor que eu tenho lá de crédito na corretora, que é mais do que os 20%, e coloquei na operação e fiz uma nova compra. Arriscadíssimo, porque eu fiz com a mesma mão. Por que eu fiz isso? Para recuperar o prejuízo. Eu já estava no erro, então, por ter entrado na operação com um lote que não cabe à minha margem, a margem que eu digo, o valor que eu tenho depositado na corretora, ou seja, com os US$ 500 como base nesse ativo USA Indy, eu não posso operar com 0,50. Já é alavancadíssimo no caso, né? É muito. Enfim, o que eu acabei fazendo? Transferi aqui os 97,90 e fiz uma nova ordem. Comprei. Ele voltando nessa região aqui, ó, daqui até aqui embaixo, ele teve o meu stop. Essa linha em vermelho aqui. Deixa eu voltar um pouco. Aqui. Então, aqui onde eu coloquei, daqui aqui embaixo,
levei o stop, 39,71. Com a mesma mão, ele teria que voltar o mesmo tanto para poder sair no 0 a 0. Eu acabei colocando uma nova ordem aqui em cima de compra. Então, eu fiz a compra aqui embaixo e coloquei uma nova ordem de compra aqui no topo, arriscando ainda mais o meu capital. Tudo bem. Errado? Sim, totalmente errado. Por quê? Porque se eu já não tinha margem para 0,5, que é o primeiro contrato, então para um contrato inteiro, muito menos. Eu vou dizer que, por sorte, eu vim acompanhando esse trade a madrugada inteira para poder, em algum momento, realizar uma parcial e poder ajustar a mão de alguma maneira, trabalhando o trade, que é a maneira correta de fazer quando você opera, só que opera com margem e com espaço suficiente para operar o ativo, certo? Por sorte, eu vou dizer que sim, por sorte, porque ele foi na direção que eu esperava, o trade foi ao meu favor. Na hora que eu fui adicionar o segundo lote de contrato, outro 0,05, eu fui de volta lá na corretora e fiz uma nova transferência para ter uma margem suficiente para o preço trabalhar. Porque quando eu comprei aqui embaixo e comprei aqui em cima, a média do preço subiu. E cada vez que, se fosse o caso de passar para a média para baixo, consumia muito da nossa margem. Então, de novo, por sorte, o preço ele foi a favor e acabou saindo positivo, me pagando aqui 182 dólares e 32. Tudo bem? Não quer dizer agora que nas próximas operações eu vou fazer ter o mesmo resultado. Por quê? Porque nesse ativo, a minha mão de entrada com o valor que eu tenho na conta agora, o lote tem que ser de 0,05, tá? Que é o mínimo que se pode entrar nesse ativo aqui, o Zend. Eu fiquei acompanhando aqui também os outros tempos gráficos. A gente fica trocando de tempo gráfico toda hora quando a gente está na operação assim e ela tá a cada vez mais arriscado. Aqui no H4. No H4, ele havia dado um pin bar aqui, ó, nessa região aqui, ó. Aqui é um pin barzinho aqui, ó. Deixa eu fazer um quadradinho em volta dele aqui, ó. Ó, esse aqui é um pin bar. Não está em região específica nenhuma, porque abaixo disso aqui tem vários outros ruídos, movimentos e tal. Mas enfim, é um pin bar. E aqui atrás já tinha dado outro, menorzinho, e não foi. Enfim, por isso me deixou menos preocupado. E porventura ele foi buscar a máxima lá e aí ultrapassou. E eu tinha deixado uma operação, uma ordem aqui em cima, aqui, nessa região aqui, ó, de venda, para sair com 100% da mão. E já estava protegendo isso, depois que ele afastou do preço de entrada, que fez o médio para cima, eu já consegui colocar no 0 a 0, vamos dizer assim. Então eu consegui me tirar essa pressão da operação errada que eu estava fazendo. E vou dizer mais uma vez aqui que, por sorte, ele acabou indo na nossa direção, na minha direção ali, na direção que eu esperava, e acabou pegando o nosso alvo. Então, resumindo, cada ativo desses aqui, por exemplo, os pares de moeda, o mínimo que eu posso operar aqui é um lote de 0,01. 0,01. O Bitcoin aqui também, 0,01, que já com 500 dólares, vamos dizer assim, é muito. O ouro também, dá pra gente operar o ouro aqui, o lote de 0,01 é bem pesado. Para finalizar aqui, eu vou explicar uma situação aqui que eu falo com um amigo meu que a gente opera junto, a gente troca ideias sobre o mercado financeiro. Então eu vou colocar aqui deixa eu tirar essas setas aqui, ó. O ativo, ele chega a zero nessa região aqui embaixo, ó. Daqui de cima, a máxima está aqui onde está o marcador.
ir até a mínima ali, dá quase 70% de queda. O que acontece? Qual que é o ideal que eu entendi que seria confortável para poder operar e não se preocupar com a questão do stop, de levar stop e poder ajustar a mão conforme vai operando? O ideal é você ter uma margem suficiente que quando você entra com um lote, independente de qual for, mas você entra com um lote, e para você ter uma métrica visível, né, você puxar daquela linha que você entrou até um mínimo, como se fosse quebrar o mercado tivesse virado de cabeça para baixo e caído lá 100% e tivesse para quebrar a conta. Então, esse seria um capital considerável, seguro, para que você opere um mínimo de contrato. Então, você coloca a ordem, puxa a mínima até lá embaixo, você vai ter ideia de quanto que você precisaria. Não é via de regra, é só uma sugestão minha e conversando com um amigo, mas seria isso, basicamente. Então, o resultado aqui de ontem para hoje, né, nosso primeiro trade do mês de junho, felizmente foi positivo, é positivo. E agora, daqui para frente, o que tem que fazer é entrar com a mão certa, com um mínimo aceitável ali, e não alavancar demais. O grande problema que eu venho percebendo e conversando com amigos sobre isso, é que a alavancagem no operacional aqui é muito perigoso. Que você tem uma quantia ali, você pode ganhar sim um valor considerável, né? Imagina, eu estou com 500, 600, 700 dólares na conta ali, por exemplo, e faço um trade e acabo realizando 180 dólares ali de resultado. Aqui descontando dá um pouco menos, né? Dá 140 dólares. Então é uma quantia considerável, porém, se fosse contra esse valor, então seria o sentimento de perda seria muito grande. Então, o que acontece? A gente tem que ter uma margem suficiente para poder operar e ficar confortável na operação e não ficar preso apenas em um ativo, porque de repente em outro ativo está dando alguma oportunidade. E aí, se a gente não tem margem mais para operar, fica bem difícil. Então, seria isso. O resultado do dia de hoje é isso. Outro dia eu vou tentar operar junto aqui, tá com o gráfico aberto e tentar abrir alguma operação gravando eu abrindo a operação. É bem difícil porque as oportunidades que aparecem aqui não é todo momento, não é só chegar, abrir o gráfico e comprar ou vender. Tem que ter um mínimo de conhecimento aqui para poder tomar uma decisão, só que uma decisão que seja favorável. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.